Mas aí voltando pra questão do curso mesmo. Como que é o Uhum, começo? Porque assim, tipo, aí eu tenho uma visão totalmente leiga, tá, de média. Eu sei só porque alguns uhum, amigos fizeram e tudo mais. Então, pouco que eu sei, assim, você faz o curso ali, ah, sei lá, são 5 6 anos, dependendo. Aí depois você tem que fazer uhum. residência pra poder atuar. Como que é, tipo, toda essa construção do, do profissional, né? São 6 anos de curso. Os 2 primeiros anos chamam ciclo básico. Eu sei que outros cursos também têm esse ciclo básico, né? Que é meio que um geralzão que você precisa para fazer as outras matérias do curso, né? Uhum. Os 2 primeiros anos são bem chatos, meio que às vezes você até perde um pouquinho do, ai, nossa, eu tô fazendo medicina e tem que tentar lembrar que você tá ali por um objetivo. 2 primeiros anos de ciclo básico, 2 anos de ciclo clínico. Tá. Então, são anos que você começa a lidar com pacientes, aprender a como examina o paciente, a como conversar com o paciente, como tirar a história do paciente, e aí depois começa a atender. E os 2 últimos anos é o chamado internato, e aí no internato você passa ativamente nas áreas específicas da medicina. Então você tem um ciclo que você passa na cirurgia, tem pediatria, ginecologia, obstetrícia, e aí você roda em todas as áreas e você roda atendendo supervisionado. E Tá. aí é ali que a gente começa a dar plantões também. Então são 6 anos. Eu fiz em 8, teve 2 anos aí com uma matéria anual, né? Um dos anos eu reprovei, eu entrei muito nova, aí eu entendo que foi bem imaturidade mesmo. E um dos anos problemas pessoais. Uhum. Mas fiz em 8, tenho outros amigos que fizeram em mais tempo também e tranquilo por mim, formei como as outras pessoas, deu certo no fim das Sim. contas. Até tipo, que nem. Uma coisa que a gente tem conversado bastante aqui no podcast, que a gente sai com uma cabeça da escola de que a gente precisa se formar. Sei lá, medicina tem 6 anos. Não, preciso me formar em 6 anos. Engenharia, no meu Uhum, caso, 5. Eu preciso me formar em 5. Sendo que a gente não tem cabeça pra se formar com a idade que. Tipo, sei lá, que foi o meu caso. Se eu saí da escola com 17 anos. Se eu me formasse no tempo certo, eu ia me formar com também. 22, 23. Meu, você é uma criança no mundo ali que você Uhum, criando responsabilidade, né? Meio. aham. Eu formei com um colégio com 17, entrei com 17. E eu realmente era uma criança, Ah, não entendia exatamente como é que estudava numa faculdade, né? Porque eu não fiz cursinho, então eu fui direto do colégio. caraca. E quando você estuda para o vestibular, é bem diferente de você estudar na faculdade, né? Uhum. Então foi um tempinho aí para pegar o jeito, saber tipos de estudo, mas aí deu certo. Não, e até uma curiosidade que eu tenho. Como que é assim, como que vocês distribuem os estudos na medicina? Porque eu ouço falar que é um curso muito puxado também, né? Só que assim, eu fiz Uhum, engenharia, né? Aí, pra mim era muito puxado. Só que eu deixava tudo sempre de última hora. E aí teve um uhum. outro podcast. E assim, tipo, pô, os semestres iam passando e. Assim, sendo muito sincero, eu não levava o conhecimento de um semestre pro outro. Óbvio, tinha algumas matérias que é pré-requisito da outra, então você lembra alguma coisa, mas tipo, pô, tinha matéria no primeiro ano que chegava no último, eu não nem lembrava mais, nem queria saber também. Só que pra med, né, pra biológicas, acho que no geral, você precisa muito entender o corpo humano como um todo. Então, tipo, todas as matérias, elas meio que são. É uma cascata de matéria, assim, né? Puxa. É, exato, puxa muito conteúdo, né? É, Então, como que é esse ritmo de estudo de vocês? quando eu entrei, era um método diferente do atual que o pessoal está fazendo agora. A gente estudava as matérias separadamente. Então, era, por exemplo, anatomia, que aí vê músculo, osso, sistema circulatório, nervos. Era uma matéria. Histologia, que é ver células, lâminas de tecido, outra matéria. Fisiologia, outra matéria. Então, eram coisas que eram muito específicas, bioquímica, outra matéria, muito específicas separadamente. Então Uhum. você não tinha tanto um link e você precisava disso para seguir depois. E eu sei que atualmente o método de ensino está separando por sistemas.
Então você aprende tudo sobre anatomia, histologia, fisiologia, bioquímica, de sistema circulatório num bloco só. Ah, E eu tá. acho que isso facilita bastante. Quando eu passei foi assim, e é bem isso. Você passa, por exemplo, por fisiologia, e aí no outro ano você tem fisiopatologia que une as coisas. E aí vai subindo níveis de conhecimento, caixinhas, né, de conhecimento, para no fim das contas, quando você examinar o paciente, você ter um raciocínio clínico montado ali. Da hora. É basicamente isso. Mas são matérias que, se você não passa em uma, aí acaba que no ano seguinte você perde Fica um travado, tempo, né? porque tem que fazer de novo e é anual. Fica travado. Caramba. Só rapidão, o curso é integral, né? É integral, das 8 às 18, né? E aí tem do meio-dia às 14 de Tá. almoço. Geralmente, no começo da faculdade é o tempo todo assim, das 8 às 18, com uma tarde livre. Caramba, puxado, hein? E aí você não pode selecionar, não tem como, eu sei que em outros cursos você faz a sua grade, Uhum. né? Na média, se você fizer a sua grade, no ano seguinte você não consegue fazer o ano inteiro certinho. E aí acaba que você vai Caramba, que foda isso. perdendo o ano, né? Então, não tem muito como, não é muito dinâmico você montar a sua grade pelo menos na Unicamp é Entendi. assim. Não é dinâmico você montar a sua grade. Salve, salve! Bom, se você gostou desse corte, não esquece de deixar o like, compartilhar com seus amigos. O link do vídeo completo tá na descrição. E não esquece também de se inscrever no canal, a gente tá postando bastante conteúdo bacana para quem tá querendo prestar vestibular. E eu tenho certeza que vai te ajudar. Te vejo no próximo vídeo. Valeu!